Ferramenta essencial para o maker, aquele que gosta de fabricar coisas, especialmente com impressão 3D ou corte laser. Eu tenho aqui na minha mão um paquímetro. Neste caso, eu vou apresentar para vocês um paquímetro digital que eu comprei na Shopee. Tá bem, eu sei também que mecânicos e outras pessoas que trabalham fabricando peças com muita precisão também precisam de paquímetros e outros instrumentos parecidos. Mas nesse caso aqui a gente trabalha com impressão 3D, então ele está fazendo muita falta para mim, já que o meu antigo ele quebrou, e eu resolvi fazer um investimento num um pouquinho melhor. Este aqui é o paquímetro da Mitutoyo, mas essa marca também é bem famosa com instrumentos e ferramentas para eletrônica. Por isso que eu resolvi dar uma chance e eu comprei na Shopee e a gente vai abrir agora e conhecer juntos a qualidade desse material. Como você deve imaginar, aqui no Brasil essa mesma marca ela é vendida bem mais cara do que comprada lá fora. E eu queria saber se tem pelo menos um pouco de qualidade para valer a pena a gente importar. O link da loja onde eu comprei eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu também vou deixar outros links importantes, mas se faltar alguma coisa, você pode me pedir aqui nos comentários abaixo desse vídeo. Como você pode ver, ele vem na caixa também, o que é uma coisa que me chamou a atenção de optar tanto por essa marca como por esse vendedor é a questão da caixa. Os Mitutoyo, eles têm uma caixa, tá? E aqui está ela, gente. Vamos puxar. Ó, é uma caixinha de plástico de proteção. Eu não sei se vocês sabem, se vocês trabalham com esse tipo de instrumento de precisão, mas uma das coisas mais graves que pode acontecer com ele é você derrubar ele de alguma superfície. Ele pode descalibrar completamente. Em algumas situações, o pessoal tem bastante receio, inclusive, sobre os materiais quando eles são digitais. Porque tem a questão da eletrônica, né? Que ela pode, como eu vou dizer assim, desregular com o passar do tempo. Tanto que nas faculdades, né, geralmente, ou nas empresas, que a precisão ela é uma coisa vital, o pessoal manda recalibrar, testar os instrumentos de tempos em tempos. Prontos para ver então como vem aqui dentro da caixa? Voa lá! Olha só, tem aqui um manualzinho. Deixa eu dar uma olhada aqui, algumas informações. Pelo menos o que eu estou vendo aqui agora é em inglês. Ó, tem até um recadinho aqui. Deve ser um certificado de garantia. Eu estou vendo aqui que tem algumas recomendações. Inclusive uma coisa muito importante, né? A gente não deve manter esses instrumentos em proximidade com produtos químicos ou combustíveis, né? Porque também estraga. E aqui ele está recomendando que a gente não use nenhum material com solvente ou combustível para fazer a limpeza dele. A gente tem aqui outras línguas. Será que vai ter português, pessoal? Olha aqui, é uma folha bem grande. Em espanhol tem. E quem é brasileiro às vezes consegue entender o portunhol. Ou vai no inglês mesmo, enfim. É uma folha, então eu vou guardar junto com a caixa ou num local seguro. E aqui está o nosso instrumento. Tem uma borrachinha aqui também embaixo. Ou seja, ele manter dentro da caixa é a principal recomendação. Deixa eu ver aqui, a gente consegue abrir. Eu vou ter que rasgar aqui, gente. A primeira impressão aqui é alguma coisa de qualidade. E ele é metálico, então o corpo dele é em metal. E a gente tem aqui apenas a parte do mostrador digital, que é a parte eletrônica. Então ele une o melhor dos dois mundos, né? Um instrumento mecânico com a facilidade da gente fazer a leitura. Deixa eu pegar aqui um que é completamente analógico, que é simplesmente mecânico, para você ver a diferença. Esse aqui, olha só, ele é da marca Pantec. Inclusive a gente tem que fazer curso para aprender a fazer a leitura dessas escalas aqui, ó. E se você tem algum probleminha de visão, como é o meu caso, que está começando a ficar com o olho um pouco cansado, é bastante difícil. E esse aqui é um instrumento que, como eu falei, se você derrubar ele no chão ou ele cair, ele já pode perder completamente a precisão dele. Embora, como vocês veem aqui, que ele é feito totalmente de metal, ele é feito com metal de uma qualidade que ele não deforme as dimensões pelo frio ou pelo calor, e também um metal de excelente qualidade que também não oxide, né? No caso aqui, esse aqui deve ser uma liga de aço inox. Mas se você colocar do lado um do outro, você vai ver que provavelmente esse aqui ele é bem mais fácil da gente manusear, porque o valor da leitura ele já está diretamente aqui no visor digital. A alimentação dele é feita com baterias. Ele usa uma única pilha LR44, essas gordinhas aqui. E se eu não me engano, essas pilhas são de 1,5 volt. Ó, eu já coloquei a pilha aqui de volta, ele já ligou o display. A gente pode ligar e desligar o mostrador. Eu não sei se ele tem o auto-desliga, né, que depois de um tempo ele fica desligando. Observa também aqui que ele tem uma parte onde a gente pode zerar. Se eu puxar um pouco para cá e quiser dizer que isso aqui é o zero, é só apertar aqui que ele zera. E agora o zero está no local diferente, ó.
E é muito legal porque a gente pode calibrar o instrumento. Olha só, ele está com 10,12 milímetros. Agora ele está com 0. Com ele zerado, eu agora posso medir o que é do meu interesse. Olha só, essa folhinha de plástico tem 0,20 milímetros de espessura. Então você vê, isso aqui não tem como medir com uma régua, muito menos a olho, né? Quando a gente está fazendo projetos em impressão 3D ou corte a laser, sem esse instrumento aqui, ó, a gente vai ter dificuldades enormes para montar a peça, por exemplo, para saber o tamanho dos parafusos, dos furos, se está certo, se está posicionado corretamente. Essa versão que eu comprei de 150mm, eles têm bem maiores, quanto maior, mais caro ele é, não é nem proporcional, realmente fica bem mais caro. E a gente pode fazer medições por fora da peça. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para a gente medir. Por exemplo, se eu quiser copiar essa pecinha aqui Lego numa impressão 3D. Vamos ver a dimensão que ele tem? Vamos girando aqui. Ó, e outra, a gente não aperta, né? A gente só vai levando suavemente, quando ele chega lá ele dá 7,5 milímetros aproximadamente. Então, uma aproximação bem pequena mesmo, né? O furo, eu venho por aqui, coloco aqui dentro e puxo 4 pontos, tá conseguindo ver aí? 4,45 milímetros. 4,5. E se eu quiser ver a profundidade, eu posso usar essa parte de baixo aqui. Por exemplo, qual é a profundidade aqui desse slot de conexão. Deixa eu baixar aqui um pouco. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui, para ver se pega bem na câmera. Ó, tá lá no fundo. Eu aperto agora. E eu tenho aqui 5,9 milímetros de profundidade. Então eu tenho essas 3 medidas que eu posso fazer. E com certeza agora eu estou muito bem servido, né? Porque o meu quebrou. Na verdade ele era bem mais simples e bem baratinho mesmo, desse que a gente compra em qualquer tenda de importados. E era óbvio que ele não ia durar muito tempo, né? Rapidinho ele perdeu a capacidade de medir com uma certa precisão, mas eu ainda usava ele como régua de aproximação. Aqui também em cima a gente tem um menu que pode trocar de milímetros para polegadas. E aqui a gente tem um outro botão que eu ainda não sei para que é, que no meu não tinha, que é chamado Origem. Aqui atrás ele tem uma placa com informações bem importantes, como por exemplo o código do produto, o modelo, o número serial, o tipo de bateria usado e aqui a fabricante Mitutoyo Corporation. E mais algumas informações aqui que provavelmente eu vou dar uma pesquisada porque pode ser alguma informação útil para mim nas operações do dia a dia. Antes que eu esqueça, ele tem aqui ó, essa parte que trava, então eu posso travar e ele não vai mexer mais. Isso aqui é uma coisa bastante importante quando a gente quer levar o instrumento de um lugar para outro depois de fazer a medição. Deixa eu afrouxar aqui, voltar com ele para o normal. Ponto positivo também é a roldana aqui, para a gente fazer a movimentação do garfo para quando a gente for fazer as medições. Bem macio, bem tranquilo de manusear. E olha só, eu acabei de descobrir para que serve esse botão Origem. Então aqui fala que quando a gente trocar a bateria, ou remover e colocar de volta, a gente deve fechar aqui essa parte e apertar aqui o botão Origem por mais de 1 segundo. Deve ser algum tipo de calibração interno, então acabei de descobrir para que serve esse botão. A minha primeira impressão então é que o instrumento está aprovado e daqui a alguns meses, se você estiver assistindo esse vídeo e quiser saber qual é o status, se ele ainda está funcionando bem, é só jogar perguntas aqui no comentário que eu digo para vocês qual é a situação. Mas eu acho que se o outro que eu paguei baratinho numa tenda de importação aí durou um bom tempo, eu cuidando desse aqui com certeza vai durar alguns anos. E eu vou ficar aqui na expectativa que tão cedo eu não precise comprar um novo paquímetro aqui para minha oficina maker e de robótica. Se ficou alguma dúvida ou se você quer falar algo sobre este paquímetro ou outras marcas, joga aqui nos comentários para a gente continuar conversando. E eu também vou deixar um link em algum lugar aqui de uma outra ferramenta muito legal para quem trabalha com solda. Então basta você clicar em algum deles para a gente continuar aprendendo juntos. Te vejo então no próximo vídeo. Até mais!